A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira KR. Aqui nós mergulhamos profundamente no estudo da Palavra de Deus, teologia, temas bíblicos de forma prática e também de forma edificante. Se você não segue o meu canal e gosta desse tipo de conteúdo, já clica aí no me inscrever e também aperte no sininho para receber notificações do nosso conteúdo. Bom, hoje nós vamos iniciar mais uma aula da CPAD para jovens. Nós estamos na terceira aula desse livro maravilhoso que tem como tema Alcance um futuro feliz e seguro. A lição de número 3 está como tema assim, um coração protegido. Esse tema, se assim Deus nos permitir, nós vamos estudar ele no dia 20 de outubro, presencialmente. É a lição de número 3 do quarto trimestre, que é o último trimestre. Agora vamos aí para o texto principal, que está em Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O resumo da lição: quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. Queridos alunos, queridos professores, hoje nós vamos falar sobre o coração. Nós iremos trabalhar esse tema tão importante e integrante da nossa vida. O que é o coração? Qual o sentido na Bíblia quando se fala a palavra coração? E a pergunta que fica na nossa mente é: você tem guardado o seu coração? Como é que nós podemos guardar o coração? Deixe aí nos comentários. Pastor Felipe, nós devemos guardar o coração desta forma. Como é que você acha, jovem, professor, que você deve guardar o seu coração? Como é que é o sentido, o conceito da palavra coração na Bíblia? Será que é o nosso coração mesmo que pulsa? Ou tem um outro símbolo, um outro sentido? O que você acha? Comenta aí. Bom, depois que você descobre como guardar o seu coração, existem alguns benefícios que eu quero ler para você que o autor coloca aqui na apostila. O primeiro benefício de guardar o coração é vida longa e próspera. Quando você guarda o coração, você tem uma vida longa e próspera. Esse mandamento de guardar o coração vem com a promessa de vida longa. O segundo, tem o favor de Deus e das pessoas. O favor de Deus para com você e também das pessoas na sua vida. Terceiro, boa reputação. Você é uma pessoa de uma boa reputação, uma boa índole. Quarto, bom julgamento. Você não julga de qualquer forma. Também não é julgado de qualquer forma. Você tem bons julgamentos, independente da situação e das causas. Quinta, sucesso. Quando você tem o coração guardado, você obtém sucesso. Sexto, saúde e vitalidade. Sétimo, alegria e paz. Oitavo, proteção física e mental. Vamos agora aprendermos o conceito do que é a palavra coração na Bíblia. Vamos ver o porquê que nós devemos guardar o nosso coração. E o porquê as vontades do nosso coração são tão fortes assim que precisamos direcionar ela para o lugar certo. Venha comigo para nós lermos o primeiro tópico. Bom, o primeiro tópico está assim: o conceito bíblico de coração. O primeiro subtópico, compreendendo Provérbios 4. Se você quiser me acompanhar, abra a sua Bíblia no Provérbios, capítulo número 4, versículo número 20 a 27. Eu quero fazer uma exposição aqui de cada versículo ao tema que eu achei interessante nesses versículos, a palavra-chave de cada versículo. O versículo de número 20, ele está aqui dizendo: o valor da sabedoria na produção da saúde, tanto saúde espiritual quanto saúde física. O valor da sabedoria vai te trazer uma saúde física e também espiritual, longanimidade de vida. Outra coisa, ele fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. É uma orientação do pai para o filho. Ou seja, o nosso Deus, como Pai, também nos deixa orientação para seguirmos seguros e também fiéis na palavra dele, e com saúde nós conseguimos vencer o mal. O versículo de número 21, olha que interessante o que ele diz: não os deixe apartar-se dos teus olhos. O ensinamento, ele não pode se apartar dos nossos olhos. As coisas boas que Deus nos declarou não pode se afastar das nossas vidas. E é através dos olhos que desce ao nosso coração, que vem ao nosso coração. Então os nossos olhos sempre têm que estar fixados em Cristo Jesus. Quando olhamos para a direita ou para a esquerda, nós nos perdemos no caminho. Não se esqueça que o seu alvo é Cristo, a sabedoria. E por último, não os deixe apartar-se, ou seja, não deixe com que isso se afaste de você, ou você se afaste da presença de Deus. O pecado vai afastar a presença de Deus de você.
e você vai se afastar dela. E o texto orienta, não faça isso, não deixe com que se afaste de você. Quando você perceber que o conhecimento, que a presença de Jesus, que a orientação bíblica está se afastando de você, você deixou de ler, deixou de estudar, deixou de ir à igreja, deixou de ver as escolas bíblicas dominical, se preocupe e corra atrás para que isso não saia, não se afaste da sua vida. Olha o que diz aí também o versículo 22. Porque são vida para quem os acha. A sabedoria, ela é vida para aquele que acha. O conhecimento é vida para aquele que o acha. É por isso que é produzido a longanimidade de vida. Ao 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui. Depois nós vamos ver o conceito de coração, mas o que simboliza coração na Bíblia? A palavra coração tem um simbolismo de volição, vontade, inteligência, emoção. O nosso coração, biblicamente falando, o termo, conceito é volição, sentimento. Nós temos que guardar as nossas vontades, nós temos que guardar o nosso coração, que é influenciado pela palavra de Deus, para não ser influenciado pelo mundo, as nossas vontades se deturbarem, nós irmos a outro caminho que não é o caminho que Deus quer. Olha lá, continuando. Porque dele procedem as fontes da vida. Da onde procede as fontes da vida? Do coração. O coração, como órgão, é ele que bombeia o sangue para o corpo. Então o autor está dizendo assim, olha, as suas vontades, a sua volição, os seus sentimentos, é ele também que move a vida, que promove a vida, que faz você sentir desejos, amores e tudo. E se isso for corrompido, isso vai te levar à morte. Mas se você produzir com vontade de Cristo, vontade boa, dizer como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, você terá vida e vida com abundância. Vamos aí para o 24. Desvia de ti a falsidade da boca, a mentira, aquilo que não é verdadeiro, afasta-se de ti. A falsidade da boca. Olha a frase aqui que um autor descreve. Uma linguagem distorcida, qualquer como mentira, ludíbrio, maldição. Então tudo isso pode muitas vezes acarretar no nosso coração e sair da nossa boca. Ludibriação, enganamento, mentiras e tudo mais. A própria Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Vamos aí para o 25. O que o 25 diz? Os teus olhos olhem direito, ou os seus olhos sempre olham para aquilo que é de Deus, olhem para a palavra de Deus. Muitas vezes filmes, séries, essas demais coisas do mundo corrompem o nosso coração. Lembrando que entra-se pelo coração, entra pelos olhos, quer dizer, e desce para o coração. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que entra, seja visão, audição, afeta também o nosso coração. Então temos que inibir, tirar aquilo que nos faz mal e começar a colocar aquilo nas nossas vidas, nos nossos ouvidos e na nossa visão, o que nos atrai e o que nos aproxima mais de Deus. Vamos aí para o próximo. 26. Pondera a verdade de teus pés. O que é ponderar? Este é um ato da mente, orientado pela sabedoria. A palavra hebraica envolvida é paias, que significa pesar, pensar seriamente a respeito. É aquela coisa que você precisa tomar uma decisão, mas você precisa pensar, medir. Será que isso daqui vai agradar a Deus? Será que isso aqui é certo? Lembra que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso medir, eu preciso pesar, ver se aquilo agrada a Deus, se aquilo não agrada a Deus, se está de acordo com a palavra dele, de acordo com a sabedoria dele ou não. E aí, medindo, eu vou separando o que é para mim, para minha vida e o que não é para minha vida. E por último, nós temos o 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. O seu caminho é reto. Não é direita e nem esquerda. Não é a vontade das pessoas nem a vontade do inimigo. É a vontade de Deus na sua vida. Sempre andando em linha reta. Precisamos disso. Olha o que o autor dispõe desse versículo. Não devemos permitir que os pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda, no caminho da sabedoria, como se houvesse algum outro caminho mais proveitoso para o homem. Então, não existe outro caminho mais proveitoso para o homem. Não é não é o caminho dos seres humanos, nem o caminho do inimigo, nem o caminho de qualquer outra religião. É o caminho de Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes, quando ele está ficando velhinho, tudo debaixo do sol é vaidade, mas seguir ao Senhor Jesus Cristo é o caminho certo, é honrar. A vida mais honrosa é aqueles que honram o nosso Deus, aqueles que honram a palavra do Senhor Jesus Cristo e vivem nelas.
Bom, vamos aí para o segundo tópico. Segundo subtópico, o coração. A palavra coração não tem um sentido na Bíblia como só o coração que pulsa, mas tem um sentido de volição. No hebraico a palavra é lebab, que procede aí de um termo do homem interior, da mente, vontade, coração, alma, inteligência, interior também, duas coisas, coração do homem. Essa palavra lebab é a palavra que define o coração, mas não o coração que pulsa, coração como vontade, coração como a sede daquilo que é o homem interior, que tem emoções, que tem sentimentos. Então nós temos que guardar o nosso coração por conta disso. Olha o que Jesus descreve no Novo Testamento sobre o coração em Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração. É do coração que procede as coisas ruins. Lembremos-nos que nós temos um coração que é maligno, um coração que tem uma natureza pecaminosa. E é Cristo quem vai nos dando um coração puro, purificado. Lembra do salmista Davi? Dai-me um coração puro, dai-me um coração igual ao teu, purificado, um coração que seja um coração bom. Os próprios provérbios, o autor vai definir e falar assim, peça pureza no teu coração. E lembramos que os olhos estão conectados com o coração. O coração também está conectado com a mente. Sabemos que tudo que eu recebo pelo olhar, o meu coração ele também sente. A minha mente ela sente, que é a questão dos sentimentos. O meu coração ele até, como a gente está apaixonado, ele até bombeia mais rápido, palpita mais rápido. Nós começamos a suar frio. Então as emoções estão ligadas ao coração. Quando Jeremias, quando os profetas falam sobre o coração, eles estão querendo falar sobre os sentimentos, sobre a vontade, sobre a inteligência. Então nós temos que ter esse conceito na nossa mente. Lebab, coração no hebraico. Vamos agora para o próximo tópico. O segundo tópico, protegendo o pensamento bíblico. O primeiro subtópico, o pensamento bíblico. Em Provérbios 4:20, o autor começa chamando a atenção. O autor diz: atenta, filho meu, atenta, ouve, filho meu, inclina. Essa palavra no hebraico, atenta, ela pode tanto denotar quanto quashabi, que significa uma pessoa que ouve, uma pessoa que precisa prestar atenção, medir, pensar, rever. Lembra do ponderar também, que nós temos que ponderar os nossos pensamentos. E isso nos leva a Filipenses, capítulo de número 4, versículo também de número 8, a qual Paulo ele denota a seguinte frase aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento tem que estar cheio das palavras de Deus. O que tem que ocupar a nossa vida é o pensamento da palavra de Deus. E precisamos pesar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Sempre nos envolvendo. Por quê? Cada coisa que você vê, cada coisa que você recebe, gera uma emoção em você. Vamos supor que alguém fala uma palavra que te desagrada. Vai gerar um sentimento de tristeza. Alguém elogia você. Vai gerar um sentimento de alegria. Alguém corrige você na frente de uma multidão. Gera um sentimento de humilhação. Eu fui humilhado, me senti ofendido. Agora, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós somos constrangidos pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos constrangidos pelo amor que Ele mostra a nós, dando o seu único Filho. E também somos orientados a praticar boas obras para que possamos viver uma vida boa, feliz e segundo a vontade de Deus. Então precisamos sim ter o pensamento bíblico. Os pensamentos bíblicos vão nos dar base contra toda a artimanha do adversário. Lembra Jesus no deserto? O diabo tentou ele com pão e ele deu a resposta: nem só de pão viverá o homem. O diabo falou: então prostra e me adora que eu te entregaria o mundo. Ele falou: opa, só o Senhor Deus prostrarei e me adorarei. E muitos outros jovens, como Daniel e Josué, que não se renderam porque eles tinham guardado no coração dele a palavra de Deus. O que tomava conta deles era o pensamento bíblico. Vamos aí para o segundo ponto. Segundo subtópico, pensamento protegido. Como eu posso proteger os meus pensamentos?
Pensando nisso, eu quero ler um texto para vocês que se encontra em Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número 7, o que Deus orienta para Josué. Ó, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A palavra. Para proteger o seu coração, você precisa ser uma pessoa que medite, memorize e tenha uma reflexão em cima da palavra. Irmãos, o devocional na vida do crente é necessário. Todos os dias ler um capítulo da Bíblia, pegar versículos, tentar gravar aqueles versículos na nossa vida para sermos bem-sucedidos. E não sou eu que digo, é a palavra. Olha o que vai dizer o versículo de número 8 de 1 Josué, de Josué, capítulo 1. Não cesses de falar desse livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. É a palavra. Quer ser bem-sucedido? Quer fazer a obra de Deus com prazer, com zelo? Quer vencer as tentações? Quer deixar com que esse pecado não mais te vença? Com que esses pensamentos malignos não tomem conta mais da sua vida e você caia no mesmo erro? Estude a palavra. Medite na palavra. E como a orientação para Josué, de dia e de noite, lendo, meditando, refletindo. Não é só ler, não. Não adianta você só ler corridamente. É ler, meditar, reler, ver o que o Senhor Jesus Cristo está querendo falar com você através daquele texto sagrado. Então precisamos meditar na palavra de Deus para vencermos e guardar o nosso coração de toda a vontade maligna. Vamos aí para o próximo tópico. Terceiro tópico: protegendo os sentimentos e as emoções. Primeiro subtópico: emoções e sentimentos. Vamos explicar primeiro a diferença entre emoções e sentimentos. As emoções é aquilo que são manifestas. Os sentimentos é aquilo que você sente. Vamos lá. A emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração que provoca impacto em nosso comportamento, manifestando-se como ira, tristeza, medo, desprezo, alegria e etc. Já o sentimento é um estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro, que se manifesta como amor, gratidão, compaixão, felicidade, decepção e solidão. Nós temos que tomar cuidado com os sentimentos que adquirimos, para que não gere emoções ruins, não gere emoções que vá nos causar mal. E primeiramente também precisamos ter cautela ao expressar as nossas emoções, ou a expressar aquilo que estamos sentindo. Vamos ler alguns textos? Começar pelo que o autor indica. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio, dominar-se a si mesmo, e contra essas coisas não há lei. Então precisamos pedir o fruto do Espírito Santo à nossa vida, para que as nossas emoções não sejam emoções negativas, mas emoções positivas e dada ao momento certo. Vamos a outro texto, que é Efésios 4, 26. Olha que o apóstolo Paulo orienta. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode se irar, mas não deve deixar com que essa emoção exploda ou surja de uma forma negativa. Você deve irar, mas não pode pecar. E nem deixar com que aquela ira vire um sentimento de rancor que permanece duradouro na sua vida. Outro texto interessante é o que a língua pode fazer, que o próprio apóstolo Tiago ele denota. Capítulo 3 de Tiago, versículo de número 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de indignidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então temos que tomar cuidado com a nossa língua. Lembra que a gente falou sobre a boca da falsidade, se distanciar da falsidade, das falas ruins, das falas que não pertencem a Deus, as falas torpes. Nós temos que nos desviar tanto dos palavrões quanto das mentiras,
tanto do que estamos falando através das emoções. Temos que tomar muito cuidado e sermos honestos e termos um controle próprio. Olha o que vai dizer o versículo de número 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fontes de águas salgadas podem dar águas doces. Então temos que tomar cuidado. A nossa boca foi feita para adorar a Deus e engrandecer a Deus. Não humilhar alguém, atacar alguém ou falar aquilo que não agrada a Deus. E como o Tiago diz, da mesma fonte não pode sair água doce e nem água amarga. Vamos nos policiar, pedir ao Espírito Santo de Deus os frutos dele da nossa vida e nos controlar mediante as emoções que tomam conta do nosso coração. E procurar sempre trazer aquilo que nos traz emoções boas, emoções que o Senhor quer que gere no nosso coração sentimentos bons, sentimentos de felicidade. E não sentimentos que vão virar, se a gente não dosar, aquelas emoções ruins que podem causar danos do lado de fora. Vamos aí para o próximo tópico. Segundo subtópico, emoções e sentimentos protegidos. Nós devemos proteger o nosso coração de tudo aquilo que é mal. Os sentimentos nós não podemos evitar, eles vão surgir, mas podemos fazer a dosagem e também procurar termos sentimentos bons. Olha que interessante, quando o sentimento ele perde o equilíbrio, quando nós não temos o domínio, o controle, e os nossos sentimentos eles saem do nosso controle e não deixamos eles ser guiados por Deus. Então, o medo vira pânico, a tristeza vira depressão e a ira vira cólera. Logo, o pecado já está à porta. Você lembra do nosso amigo citado na Bíblia, Caim? Por ele não ser uma pessoa que entregou o melhor a Deus, Deus não recebeu a sua adoração. E o próprio Deus fala para Caim, Caim, o pecado já à porta, mas sobre ele você dominará. Porém, Caim levou seu irmão à floresta, Abel, e infelizmente ele deixou com que a ira, o sentimento de ira, o sentimento de ódio, quem sabe até mesmo, avançasse. E ele matou, sendo o primeiro assassino, matou o seu irmão. Precisamos ter cautela. E como nós podemos proteger isso do nosso coração? O capítulo de número 13 de 1 Coríntios vai dizer que nós temos que ter boas ações, paz, esperança, paciência, sendo um principal amor. O amor a qual vai gerando no nosso coração através da palavra, vai proteger o nosso coração, vai proteger os nossos sentimentos. Sempre colhendo aquilo que está em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Tudo que é amável, tudo que é justo, deve estar no nosso coração. Vamos aí para o quarto tema. Quarto tópico diz assim, protegendo a vontade. Primeiro subtópico, a vontade e as saídas da vida. Precisamos proteger a nossa vontade de sentimentos ruins, sentimentos malignos, para que a nossa saída seja uma saída abençoada e não uma saída de ira, como nós comentamos no outro tópico sobre Caim. E podemos comentar muitos outros, como Moisés, quando ele toca na pedra e sai água, ele tem algumas falas que não são agradáveis a Deus e ele acaba não entrando na terra prometida. Então a ira, a emoção, muitas das vezes, se ela não for bem conduzida, ela nos leva ao erro, ela nos leva à queda. E como nós podemos nos guardar disso? Guardando a palavra de Deus. Olha que interessante, o versículo de número 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Fontes vem da palavra totizá, do hebraico. E ela tem um sentido como saída, fronteira, partida, extremidade, fim, origem, fuga. Ou seja, quando nós não sabemos tratar as nossas emoções dentro de nós com a palavra, com pensamentos de reflexão, com o Espírito Santo de Deus, isso vai, uma hora ou outra, sair, explodir, e vai sair de uma forma negativa, de uma forma errada. Então trate esses sentimentos dentro de você com a palavra de Deus, que cura, que é uma espada afiada de dois gumes que mergulha, que transpassa, que vai na divisão da alma, do espírito, vai dividindo entre juntas e medula e tratando o nosso coração. A palavra de Deus edifica,
cura e salva. E é através dela que você vai conseguir um caminho direto e reto. Segundo subtópico, vontade protegida. Vamos proteger a nossa vontade. Eu quero citar os versículos que o autor deixa destacado. Romanos 8:6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito, o espírito para a vida e paz. Quando somos guiados pelo Espírito e pedimos os frutos do Espírito, nós somos guiados para a vida e não para a morte. A carne sempre vai nos levar para a morte, porque ela é prevaricada. É uma carne que está depravada, mas o Espírito sempre vai nos purificando e nos orientando o melhor caminho. Olha o que diz o 14 do capítulo 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem não é guiado não é filho de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus, são criaturas, mas os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Outra coisa é João 16:13. Olha o que diz o texto. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis, outra vez, um pouco, e ver-me-eis. Então o Espírito é quem vai revelar a verdade. Nós temos que ler a palavra de Deus sempre convidando o autor, que é o Espírito Santo, ao nosso lado. Nós temos que convidar ele a nos orientar, a nos dar vida. E, logicamente, o Espírito Santo ele não pode só vir e ficar um tempo conosco. Na verdade, a promessa de Deus é que o Espírito está dentro de nós, está sobre nós, como um revestimento de poder se nós buscarmos este revestimento. E ele vai nos guiar e nos mostrar toda a verdade. Tem um texto que diz também que ele vai te fazer lembrar da palavra de Deus que você meditou e que você leu também. Vamos aí para o último texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que nos preserva, Ele que nos guarda, Ele que ajuda a gente com a nossa emoção, Ele é o nosso paracleto, o nosso consolador. Quando as emoções ruins vier, as emoções tristes vier, não se esqueça que você tem um amigo, um consolador, um paracleto para estar te ajudando em todas as dificuldades. Bom, vamos para a conclusão. Eu quero que você leia comigo a conclusão, que está assim. É muito significativo quando o Novo Testamento, o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É como se o Senhor estivesse falando: ame ao Senhor com todo o seu pensamento, sentimento e vontade. Que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos, alinhados com o reino, ordenarão os nossos desejos, que perpassarão a nossa vontade, manifestando-se em nosso comportamento. Assim, a sabedoria estará internalizada dentro de nós e o nosso coração estará protegido. Amém, meus irmãos? Eu fico por aqui. Se você gostou, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E tamo junto. Até uma próxima. Fique com Deus.